Tem sido real no nosso meio. Sabemos que o Senhor já tem falado conosco. E eu clamo a Ti para que o Senhor continue falando no nome de Jesus. Usa, Senhor, Teu servo, o portador da Tua mensagem, aquele qual o Senhor já ministrou no Espírito dele, Senhor, a palavra. E que o Senhor o capacite através do Teu Espírito Santo e continua nos enchendo e nos edificando para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Salve, amada igreja, na paz do Senhor. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus irmãos, sem perca de tempo, abrimos a nossa Bíblia no livro de João, 1 João, o Evangelho de João, no capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, né, meus irmãos? Evangelho de João. João 1 diz assim: E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crerem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que iluminava todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Podeis assentar. Glórias a Jesus, né, meus irmãos? E o Verbo se fez carne. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, o Evangelho de João, o discípulo de Jesus Cristo, aonde Jesus teve 12 discípulos, e João era o que era mais chegado com Jesus. Era tão chegado que chegava até inclinar a sua cabeça no peito do mestre. Quando perguntaram quem o iria trair ele, e os discípulos olharam para João, para que João perguntasse para o mestre, porque João tinha intimidade mais com o mestre. João, meu irmão, ele escrevendo essa carta de João, aqui ele está nos explicando acerca da vinda do Messias, do Salvador da humanidade, do Cristo que morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado. E João começa escrevendo, dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora, meus irmãos, nós podemos ver que Jesus, ele se esvaziou-se de toda a sua glória, de toda a autoridade
que ele tinha de todo o poder, para vir nessa terra em forma de homem, para sentir o que eu e você sente. A Bíblia diz, meu irmão, que não tem outro intermediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Não há salvação se não for por intermédio de Jesus Cristo. Não há, meu irmão. Muitos procuram salvação nos deuses pagãos, mas a Bíblia nos deixa claro que o Verbo se fez carne. Os profetas anunciaram a sua vinda. Um dos profetas mais conhecidos das Escrituras Sagradas, que é conhecido como um profeta messiânico, o profeta Isaías, que mais profetizou da vinda do Messias, ele nos deixa a receita em Isaías 53, falando que ele viria, ele levaria as nossas dores, as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. O Jesus que João estava falando, que era o Verbo, e ele veio, meu irmão, em forma de homem, nessa terra, há mais de 2000 anos atrás. E nós anunciamos esse Jesus, porque nós cremos que ele é o nosso Salvador. E nós cremos, aleluia, que ele perdoa pecados. E para ele não tem pecadinho, não tem pecadão. Ele perdoa pecados. Quantas pessoas nas Escrituras que Jesus, intermédio do seu ministério, perdoou pecados, curou enfermos. Agora nós podemos ver que Jesus veio em forma de homem para sentir, meu irmão, a dor. Jesus em forma de homem, que era 100% homem e 100% Deus. Jesus em forma de homem, ele teve fome. Em Mateus 4 diz que quando Jesus teve fome, o tentador chegou. Porque o tentador, ele é astuto. Ele espera quando você está com a necessidade para oferecer prato para você. Em Mateus 4 diz que Jesus teve fome. Jesus foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo. E jejuando 40 dias, 40 noites, ele teve fome. E quando ele teve fome, o tentador chegou. Você não está com fome? Transforma essa pedra em pão. E ele repreende o inimigo com a palavra, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele combateu o inimigo com a palavra, porque o inimigo conhece a palavra. E Jesus, em forma de homem, meu irmão, ele estava no barco, dormiu, cansado de andar no seu ministério, e a tempestade acabando com tudo lá fora, os discípulos com medo, e Jesus dormindo no barco. E quando acordam Jesus, Jesus manda acalmar a tempestade, e tudo se acalma. Jesus se manifesta a sua glória, e o povo se espanta. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Esse é o Jesus que morreu no madeiro por amor de mim, por amor de você. É esse Jesus, aleluia, que ressuscita morto depois de 4 dias, que está no livro de João 11, aonde que Lázaro estava morto. O amigo particular de Jesus, era amigo de Jesus. Mandaram avisar, mas Jesus disse: espera aí que não é chegada a minha hora ainda. Calma, tudo tem um tempo. Jesus ainda ficou uns dias lá, e quando chegou aquele climão de velório, aquele clima
E a irmã do defunto chegando: Jesus, se eu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus: calma, minha filha, calma. Calma, você vai entender os mistérios. Você vai entender os mistérios de Deus. É esse Jesus, meu irmão, que nós cremos e acreditamos. É um Jesus que ressuscita mortos. É um Jesus, aleluia, que no livro de João também ele disse, em João 9, onde tinha um cego de nascença, um cego que nasceu cego. Diz o texto que esse homem era cego de nascença. Esse homem não teve o privilégio de enxergar o dia. Esse homem vivia na escuridão da vida. Esse homem não teve o privilégio de eu e você, igual olhar, ver o sol. Esse homem vivia numa escuridão, como muitas pessoas vivem no mundo de escuridão, que não enxergaram Jesus ainda. Fica indagando em dois pensamentos. Esse homem não enxergava, mas Jesus olhando para ele, os discípulos com dó, dizendo: Senhor, o que fez este homem para estar nessa situação? Ele pecou, seus pais pecaram? E Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas tudo isso aconteceu para a glória de Deus. Havia um propósito naquele negócio. Jesus iria dar à vista àquele cego de nascença. E diz o texto que Jesus cospe no chão, faz barro com as suas mãos e coloca nos olhos daquele cego. Aleluia. E disse: vai lá e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E diz o texto que esse homem foi lá e lavou, e voltou vendo. Para a glória de Deus, meu irmão. Nunca ninguém tinha feito um milagre desse, de dar vista a um cego de nascença. Os fariseus, os religiosos ficaram loucos. Foram indagar o homem, foram indagar seus pais, perguntando se ele era cego mesmo. E o cego, ainda que era cego, agora não era mais cego, dá uma injeção de Bíblia para eles tomar vergonha na cara, para acreditar no milagre. Porque é o Deus que ressuscita mortos, dá vista ao cego, Ele ainda está no nosso meio operando milagres e maravilhas. Mas muitos perderam a fé. Muitos, meu irmão, perderam a fé em Jesus. E a Bíblia diz, meu irmão, o que eu mais acho lindo, que não é o tanto que você conhece de Bíblia, não é o tanto que você se acha que você sabe, não. Você tem que se esvaziar. Porque nós vemos que em João 3, Nicodemos foi ter um encontro com Jesus. Era príncipe, conhecedor da lei, sabia de tudo. Mas ele viu que Jesus era o Messias. Ele viu que Jesus era o enviado de Deus. E o que Jesus fala para ele? Eu não quero saber que você sabe disso e daquilo, Nicodemos. Nasça de novo. Oh, aleluia, nasça de novo. Esquece o que você aprendeu lá. Esquece tudo que você aprendeu. Nasça de novo. Deixa o meu Espírito Santo entrar em tua vida. Tira essa religiosidade. Nasça de novo. Orabassore. E decantarabanabaxuriande comanai. Nasça de novo. Entenda o processo do novo nascimento. O que é nascer, meu irmão, de novo? É ter uma vida com Jesus, uma vida santa com Ele, ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, de você ter a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Quando você tem a comunhão com o Espírito Santo de Deus, meu irmão,
Você não tem medo nem de morrer. Você quer ir logo embora desse mundo. Porque você sabe no Deus que você serve, na convicção que você vai ser salvo em Cristo Jesus. É isso, meu irmão. Você tem a certeza que você descer a cova hoje, você vai estar no braço de Cristo Jesus? Ou como é que está andando a sua vida? Ou como é que está andando? O que você está fazendo? Você tem a convicção de você morrer hoje? Você está no braço de Jesus? Porque, meu irmão, o novo nascimento é isso. É você ter certeza da sua salvação em Cristo Jesus. É você acreditar e confiar no Deus que você serve. Agora tem crente que tem medo de morrer. Deus me livre de morrer. Quero morrer não. Não estou preparado. 20 anos de crente não está preparado. Nasça de novo pelo sangue do Cordeiro. Nasça de novo, aleluia. Que você vai ter a convicção do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. E vimos a sua glória. E o seu ministério, aleluia. Jesus, meu irmão, em seu ministério de 3 anos e meio, Jesus operou milagres, maravilhas, prodígio. Jesus pregou cansavelmente. Jesus levou o evangelho, o amor. Em João 8 diz que pegaram a mulher no ato de adultério e levaram até Jesus, para que Jesus condenasse aquela mulher, porque eles tinham um conhecimento da lei, que toda mulher que fosse pega num ato de adultério, segundo a lei de Moisés, teria que morrer apedrejada, porque era uma adúltera. Não tinha misericórdia para ela. Naquele tempo, meu irmão, não tinha misericórdia. Os religiosos pecavam mais do que qualquer um. Muitos religiosos ensinavam certo, mas o jugo deles era mais pesado. E levaram aquela mulher para ser apedrejada, para ser morta. Não tinha mais chance para ela. A sua história iria acabar naquele momento. Mas Jesus olhando para aquele povo, Jesus olhando para aquela mulher, e eles chegaram até Jesus dizendo: Senhor, nós pegamos essa mulher num ato de adultério, segundo a lei que nós cremos. E se você é o Messias, você tem que crer nessa lei também. Ela tem que morrer apedrejada. Agora Jesus vai falar para eles, aquele entre vós. Jesus coloca para eles mesmos julgar. Jesus coloca para eles mesmos nos seus pensamentos julgar. Porque, meu irmão, acusar um é fácil. Você falar da boca para fora é fácil. Mas você sentir a dor que o seu irmão está sentindo é diferente. É fácil você falar: apedreja, mata. Mas se fosse você que estivesse no lugar dela, se fosse você que tivesse errado, você não iria pedir misericórdia? Irmão, julgar é fácil. Por isso que nós temos que ter o pensamento de Cristo Jesus. Por isso que nós temos, meus irmãos, que olhar e analisar e colocar para que Deus venha julgar. Não viemos ser, meus irmãos, juízes de ninguém. Não viemos, meus irmãos, querer matar ninguém. Não viemos, meu irmão, querer, meu irmão, crucificar ninguém. Que nós não sabemos a dor do irmão. Nós não sabemos o que ele está passando. Nós não conhecemos a sua casa. Nós não conhecemos o seu ministério. Ah, mas ele não vem na igreja, ele sumiu, está desviado.
Vai lá fazer uma visita para ele. Manda uma mensagem para ele. Estou sentindo a sua falta. Entendo o problema. Com certeza é prova, meu irmão. Porque o que passa crente é prova, né? É todo dia, é luta, é levante. Porque a Bíblia diz que o inimigo, o nosso adversário, anda ao redor. É bramando, é rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. É lançando um seta em um, lançando um seta em outro. O mundo espiritual, meu irmão, você não consegue ver só com os olhos espirituais. E quando você quebra isso, é só no quê? Na oração. Jesus nos ensinou isso. Jesus orava no monte. Jesus não cessou de orar. Jesus, quando estava perto para ser traído, no Monte das Oliveiras, ele subiu lá. E ele orou e chorou. O seu suor virou gotas de sangue. A aflição que ele estava vendo. Ele sabia o que ele iria passar, meu irmão. E ele chorou. E ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Porque o negócio ia ficar feio, meu irmão. E ele, como homem, chorando, orando: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for, seja feita a tua vontade. Ali, meu irmão, sentindo aflição, dor. E Deus manda um anjo para consolar ele. Deus manda um anjo para consolar ele nos momentos de aflições de nossa vida, igreja. Dobramos os nossos joelhos e conversamos com Deus. Que o Consolador amigo, o Espírito Santo da verdade, que o mundo aí fora não conhece e nunca vai conhecer. Só vai conhecer se aceitar a Jesus como seu único, suficiente Salvador. O mundo não conhece o Espírito Santo da verdade. O Espírito que está dentro de mim está dentro de você. E ele tem ciúme de você. Ele entristece. Ele tem ciúme quando vê você se afastando das coisas de Deus. E as coisas lindas que Deus tem para você, os projetos, os planos que Deus tem para a sua vida. E muitas das vezes você tem jogado tudo para o alto, porque você está consoando em dois pensamentos. Muitas das vezes você não quer nada com Deus, e a obra de Deus conta com você. Deus te capacitou, Deus te comprou, Deus te perdoou, e você tem sido negligente com as coisas de Deus. E o Espírito Santo da verdade que testifica vai que nem uma flecha no seu coração. Para que você venha lembrar nos momentos de aflições, aonde você orou e Ele te respondeu e você disse que iria ser uma bênção. E hoje Ele conta com você e você tem virado as costas. Hoje Ele conta com você para fazer a obra, para falar de Jesus. Muitos, meus irmãos, não querem falar de Jesus aí fora. Muitos. Porque você vai falar de Jesus, a pessoa já vem com 4 pedras na mão. Já vem com 4 pedras na mão. Não quero saber de nada, não. Esses dias nós fomos fazer um evangelismo. Muito tempo atrás. Nós fomos num bar. O irmão foi entregar um panfleto. O cara pegou o panfleto e mastigou assim, na frente. Endemoniado. Aquilo me subiu uma ira. Quase que eu pequei. Aí eu falei: meu Deus, Senhor, Tu és fiel, Pai, santo e verdadeiro. Deixa para Deus julgar, para Deus fazer. Porque a gente é homem, é falha, é errante. Não vem dizer que você é super-homem. E uma coisa, meu irmão, que eu não aceito, uma coisa que eu fico bravo mesmo, é alguém afrontar o meu Deus que eu sirvo. O camarada, eu devia para ele. Uma coisa que ele mais me machucou foi quando ele me chamou de crente caloteiro. Eu na situação, na prova,
lutando para pagar ele. Aquilo eu chorei. Eu chorei. Porque Deus sabia a prova que eu estava. E uma coisa é uma coisa é afrontar o Deus que eu sirvo. Afrontar a minha fé. Aonde Deus me tirou do lamaçal do pecado, da perdição, me trouxe para a maravilhosa luz. E muitas das vezes por decisões erradas, culpa minha, erramos. Mas uma coisa que te deixa triste, meu irmão, é a pessoa querer afrontar você, afrontar sua fé, afrontar o Deus que você serve. Isso que me deixa triste. Mas aí eu falei, em nome de Jesus, eu vou vender tudo que eu tenho. Eu vou vender. E a mulher, calma, homem, eu vou vender. Vende o carro, vende o terreno, vende a casa. Paguei ele. E depois eu mandei uma mensagem para ele, dizendo, olha, você afrontou o meu Deus, o Deus que eu sirvo. Paguei você. Que Deus abençoe a sua vida. E não bloqueei não, meu irmão. Bloqueei não. Nunca mais ele mandou mensagem para mim. Mas paguei. Porque, meu irmão, nós somos crentes, salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós temos que mostrar a diferença aí fora. Muitas das vezes erramos como ser humano. Mas ainda bem que tem um consolador amigo, ainda bem que tem um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É esse evangelho que eu prego, é esse evangelho que eu vivo, um evangelho da verdade, meu irmão. O evangelho que vai te levar para morar no céu, que João 14, Jesus nos fez uma promessa. Ele disse para nós não se perturbar o nosso coração, para nós crermos em Deus, para nós crermos também em Ele, dizendo, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar, para onde eu for, vós estejais também. E para onde ele foi, meu irmão? Para onde ele foi? Para onde ele está? É no céu, aleluia. É no céu. É a esperança do crente, aleluia. É a esperança da igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Mas para nós irmos para o céu, João 15 já disse, Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim não der fruto é cortada, é lançada no fogo. Aleluia. Você tem dado fruto para o reino de Deus. Para você dar fruto para o reino de Deus, meu irmão, você tem que estar ligado na onde? Na videira verdadeira. Você tem que estar ligado em Cristo Jesus. Se você não estiver em Cristo Jesus, você não vai dar fruto. E se você não der fruto, você vai ser cortado, você vai ser lançado para fora. Ah, Senhor, em seu nome eu preguei. Ah, Senhor, em seu nome eu profetizei. Te conheço. Não te conheço. Isso é para crente, viu? Ah, Senhor, em seu nome eu preguei, eu profetizei. Não te conheço. Você não está ligado na videira verdadeira. Você não está ligado na videira verdadeira. Se você estiver ligado na videira verdadeira, aleluia, você vai dar muito fruto para o reino de Deus. Você vai pregar a palavra. Você vai trazer almas para o reino de Deus. Ah, mas eu sou cristão, eu não preciso de igreja. Eu não preciso de igreja para ser crente. Aqui nós se reunimos, meus irmãos, para adorar. E o mais lindo que você, quando está na igreja, você
Nós todos somos os membros, né? E quem é o cabeça? É Jesus. Ele é o cabeça. Nós somos os membros. Aqui nós todos se reunimos para dar glória e exaltar o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Aqui é onde nós carregamos a bateria para o dia a dia, meu irmão, que o mundo age no maligno. O mundo aí fora é mundo de perdição, é mundo de tristeza, é filho contra pai, pai contra filho. Está se cumprindo o que está dizendo nas escrituras. É um monte de vírus, chikungunya, é coronavírus. Está se cumprindo a escritura. Mas é o princípio. Fique ligeiro, igreja. Se apegue nos pés do Senhor. Faça a obra de Jesus. Prega o amor. Prega a verdade. Para que eles venham entender que aqui tem uma igreja que prega a verdade, que prega o Cristo vivo que leva eu e você para morar no céu. Fique com essa palavra, o nome de Jesus é glorificado. Glorifique a Deus por esta palavra. Nós louvamos a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. Apóstolo Paulo, ele testemunha que Jesus é o Deus das coisas invisíveis e das visíveis, e todas as coisas foi feita por Ele, e tudo está sob o domínio dEle. Ele escrevendo a carta aos Colossenses, no versículo 15, 16 e 17, você vai ver ele falando das maravilhas desse Jesus. Como é glorioso entender que nós temos um Jesus soberano, o Verbo, a palavra revelada a nós, e Ele está aqui nesta noite para alegrar o teu coração, para consolar a tua vida, para curar as suas feridas. Só Jesus tem o bálsamo, irmão, para sarar toda a nossa dor. O homem não tira a dor, da alma não tem nada que tira e passa, mas Jesus, Ele estende a mão e cura a minha e as suas feridas. Então vale a pena servir a este Jesus. Eu quero convidar a igreja para se colocar em pé. Estou alegre em ver irmãos aqui, visitantes. Estou vendo ali uma irmã, lá atrás uma Estelita, vários irmãos aí conosco, todos vocês. É uma alegria no meu coração poder contemplar vocês aqui. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Nós estamos aqui para glorificar este Jesus, e Ele te alcançou aqui nesta noite. Tenho certeza que Ele falou com você. Eu não sei se tem alguém aqui que está parado na jornada, na caminhada, se tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus e quer entregar a sua vida para Ele. Se houver, irmão, uma pessoa, se houver alguém que está afastado, Jesus te ama tanto, não compensa você ficar parado, porque Jesus investiu muito em você. Salmo, ele escreve que é muito preciosa a morte do santo. Que é isso? Ele diz que você paga um investimento tão grande, quando morre aqui na terra é uma perca aqui para nós, o salvo, porque o salvo foi algo que Deus investiu em mim e em você, para nós glorificar o nome dele aqui na terra. Você tem um valor muito grande. Se você está parado, é momento de você voltar nesta noite. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, Ele é o Salvador da tua vida. Entregue a Ele nesta noite. Tem alguém que quer tomar essa decisão? Levante a mão, eu quero orar por você. Se tiver alguém no nosso meio, é noite de salvação para você. Aonde está uma pessoa, dê um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Se houver, saia do teu lugar e venha aqui à frente. Eu vou me alegrar contigo. E a Bíblia diz que haverá festa no céu por intermédio da sua atitude de voltar aos caminhos do Senhor. Meus irmãos, somos agradecidos a Deus enquanto vamos estar orando por você. Pode vir à frente. Enquanto nós vamos orar, vamos estar orando, agradecendo a Deus, também pela vida dos irmãos que dizimaram na casa do Senhor.
Nossa irmã Conceição, na quarta-feira, irmãos, nós não lemos os nomes. Foi nossa irmã Conceição que dizimou, irmão Miqueias da Silva Almeida e a irmã Vânia Roberto Brito Almeida. Também hoje dizimaram na casa do Senhor, irmão Juraci Honorato, também pastor Severino Antônio dos Santos, irmão Flávio Antônio Neves, irmã Filomena Roberta da Cunha. Nós vamos estar orando pela vida dos irmãos que dizimaram. Se puderem vir à frente para receber a oração, é muito bom. Nós também vamos estar apresentando, irmãos, alguns pedidos de oração que chegou até nós, pela vida do irmão Hélio Moreno, irmã Matilde dos Santos, irmã Davi Calisto. Nós vamos estar apresentando também oração. Orar também, irmãos, pela vida do irmão Éder. Eu vi que ele está acompanhando aí na live, para que Deus venha abençoar a vida dele também, em nome de Jesus. Oremos também, nós louvamos a Deus também pela vida do irmão William, também que contribuiu com a metragem do reboco. Que Deus continue abençoando. Vamos estender as mãos para cá, irmãos, e abençoar esses irmãos, os que dizimaram na casa do Senhor, aqueles que têm mantido esta obra, e também aqueles que necessitam de oração. Tem alguém enfermo em nosso meio que precisa ser ungido? Levante a mão. Alguém, então, por favor, que precisa ser ungido, vou pedir para os nossos obreiros descer e ungir você agora nesta oração. Por favor, nossos obreiros, façam isso. Os que precisam ser ungidos, coloque as mãos acima e mantenha a sua mão levantada, você que precisa da unção, tá bom? Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estar na tua casa.